Olá pessoal, bom dia, meu nome é Isabela, sou fonoaudióloga e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre a disfluência ou a gagueira na primeira infância. Por que eu escolhi justamente esse tema para conversar com vocês hoje? Cada vez mais estão chegando pais aqui no consultório, ou tem pais entrando em contato comigo. Ai, meu filho tá gaguejando, meu filho de 3, 4 anos tá hesitando. Ai, preciso me preocupar, não preciso? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar naquela criança de 3 anos que chegou da escola e quer contar tudo pra mãe de uma vez só. Tudo que aconteceu no dia inteiro ela vai contar em 5 segundos. Só que o que acontece? A criança ainda não tem uma coordenação motora oral tão refinada ou completa para conseguir articular todos esses sons da fala. Então, no momento que ela vai falar, o que acontece? Acaba travando, porque ela ainda não tem essa habilidade motora tão refinada quanto nós adultos. E aí a criança começa a hesitar, ou ela trava, né? Às vezes ela faz até movimentos associados de cabeça, de olho, né? Aí vai variar de criança para criança. A gente precisa se preocupar com isso? Não. Essa gagueira a gente vai chamar de gagueira natural. Ela acontece com as crianças porque elas estão adquirindo habilidade de fala. Elas estão começando a coordenar a fala delas. O que nós adultos, pais principalmente, professores, precisam tomar cuidado é no quê? Na forma como lidar com a criança. Em momento algum a gente pode falar assim, para, pelo amor de Deus, ai, você tá gaguejando, né? Isso não pode acontecer. A gente tem que dar o tempo da criança. Para alguns pais e algumas crianças funciona assim, ó, parou, vamos respirar. A criança consegue, volta e conta tudo o que aconteceu sem nenhum problema. Para algumas crianças isso acaba prejudicando ainda mais. Então, qual é o meu conselho? Primeira coisa, nunca ficar desesperado na frente da criança. Ai, ele é um gago. Não vamos dar rótulos para as crianças. Por quê? Existe uma teórica que se chama Sylvia Friedman. Ela é fantástica, ela fala muito sobre gagueira, é uma das linhas que a gente tem dentro da fonoaudiologia que fala sobre gagueira. E ela fala que as crianças, não todas, né, algumas vão ter essa gagueira natural. Só que se a criança começa a se sentir gaga, começa a se intitular como gaga e começa a sofrer com isso, essa gagueira que era natural passa a ser uma gagueira sofrimento. E aí a criança vai se instaurar, vai se tornar mesmo uma gaga. E aí ela vai começar a sofrer, ela vai parar de falar, ela vai evitar os momentos em que ela tem essa hesitação, né, essa repetição. Então, cabe aos adultos, segunda dica, ficar tranquilo, né? Por mais difícil que seja. Então, dá o tempo da criança, às vezes muda o foco, pergunta de uma outra coisa, vamos jogar, vamos fazer uma brincadeira, depois retoma o assunto que estava sendo tratado, para dar para a criança essa segurança de fala. E com isso, conforme a criança vai criando essa habilidade motora, os momentos de hesitação, de repetição, vão diminuindo. Pode ser que eles voltem a ocorrer em momentos de nervoso, de ansiedade, que até com a gente acontece. Se vocês olharem bem o vídeo, vocês vão ver que tem momentos que eu hesito, que eu repito, com a gente também, conversando com o chefe, fazendo uma palestra. Isso é normal. Por quê? Porque a gente fica mais inseguro. Isso vai acontecer com a criança, né? E a gente então não pode dar o rótulo. Ai, tá ficando gaga, ai, virou um gago, né? Não, porque aí isso faz parte do desenvolvimento da criança e com o tempo tende a diminuir e cessar. É lógico que se esse quadro de gagueira não diminui, é preciso procurar um profissional, um fonoaudiólogo, né, pra gente entender o que tá acontecendo e aí com a terapia a gente consegue sim minimizar esses momentos de disfluência. Fica aqui a dica então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer coisa, põe aqui nos comentários que a gente vai respondendo. Boa tarde!